Maria Aparecida Dutra, eu nasci e cresci aqui em Bom Jesus, sob uma influência muito grande do Padre Melo, porque fui batizada por ele, fiz a primeira comunhão e me lembro muito das pregações dele, daquele dom que ele tinha para retórica, para ênfase. Sou capaz até de ter assim na memória aqueles versículos do Evangelho que ele falava: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Embora eu fosse criança, me impressionava aquela voz forte, aquele entusiasmo. E na igreja ele inspirava todo o respeito. Ao mesmo tempo, era muito amigo de crianças, adolescentes que gostassem de estudar. Tanto que, quando eu cursava o ginásio no Colégio Rio Branco, quando tinha dificuldades nas traduções de latim, eu e minhas colegas recorríamos a ele. E ele nos ensinava com todo prazer, ficando até satisfeito de ver as alunas se interessarem pela língua latina. Depois, mais tarde, ele já mais envelhecido, eu me lembro também que ele fazia todo o esforço para cumprir todas as obrigações e com um desapego total dos bens. Padre Melo frequentava muito as reuniões do Grêmio Estudantil do Colégio Rio Branco. Ele tinha assim uma admiração pelos professores. Nosso professor de latim na época era Umberto Capai, um italiano que passava muitas traduções difíceis e que o Padre Melo nos ajudava a passar para o português. Um fato que eu me lembro, que ele fazia muita questão de respeito pela liturgia, foi quando alguém foi tratar uma missa e falou: Padre Melo, pode celebrar uma missinha lá na minha propriedade, que é longe? Ele zangou-se. Ora, não se fala missinha, é o santo sacrifício da missa. Mas o senhor era muito simples, então estava assim até bem intencionado e disse: eu falei missinha, Padre Melo, porque eu queria uma missa simples, porque não posso pagar muito, mas olha, terminada a missa, o senhor lava a égua dos batizados. Esse fato provocou um riso de meu pai, que estava perto. Meu pai era Antônio Dutra, estava perto e interferiu para que o Padre Melo não zangasse com esse senhor e dissesse: olha, Padre Melo, essa expressão é uma expressão muito usada lá na roça, lá onde eu morei, e quer dizer que as pessoas vão levar uma certa vantagem. O senhor não leva a mal, não. E o Padre Melo acabou rindo e abraçando o tal roceiro. Então, o caso que o Antônio Dutra contava, e ao mesmo tempo imitando o Padre Melo, que exclamou: ora, pois, lavar a égua depois de uma viagem cansativa? Aí meu pai interferiu e então explicou a expressão muito usada pelos roceiros na época, né? Inclusive ele também, que veio da roça, que conhecia muito bem essas expressões. E aí o Padre Melo acabou rindo e tratava todos muito bem, sem distinção, tanto fazia a classe da pessoa, ele fazia tudo para instruir bem as pessoas. Olha, não se fala missinha, fala-se santo sacrifício da missa, e fazia questão que toda a liturgia da igreja fosse muito solene e muito respeitada. Era isso que eu me lembro do Padre Melo como sacerdote. Um sacerdote que era ao mesmo tempo professor, era músico, literato, escritor, enfim, tudo que a gente podia admirar na época em que nós éramos
jovens aqui em Bom Jesus. O Colégio Branco passava por uma fase difícil, mais ou menos na década de 30. Uma fase financeira um pouco difícil, uma fase administrativa difícil, conforme me contava meu pai, Antônio Dutra, que se interessava muito pelo ensino. Então, o senhor Olívio Bastos convidou a dona Carmita, professora, para administrar o colégio. Como administradora do colégio, conforme dizia meu pai, ela foi um sucesso, porque aquele colégio que antes do senhor Olívio Bastos estava assim numa decadência, vamos dizer, de disciplina, de organização, Dona Carmita conseguiu organizar tudo de uma maneira muito correta para que o colégio voltasse a ter o conceito que tinha quando foi fundado. Então, ela era uma pessoa que merecia muito respeito. Porém, para os alunos, ela inspirava muito medo, principalmente as crianças que logo entravam no exame de admissão, com 10, 11 anos, e viam aquela disciplina muito severa, mas muito rigorosa, e sentiam medo quando ela zangava, quando ela corrigia. Mas, no fundo, ela era uma pessoa de bom coração e tinha uma intenção boa e usava também métodos, aqueles métodos antigos, aquelas correções antigas que hoje, se fossem usadas, teriam até vamos dizer, uma denúncia em algum órgão. Dona Carmita tinha muito cuidado com o comportamento dos alunos, inclusive pensava nos jovens, mesmo quando eles estivessem na rua, num lugar público. Então, ela estabeleceu que para entrar no Colégio Branco, no tempo do ginásio, na década de 40, as alunas subiriam ali aquela rua pela ala direita e os meninos viriam pelo lado esquerdo da subida para o colégio. E ela ficava na janela para observar se estava tudo muito certo. Meu irmão Pedrinho e Nina, minha colega, eram um pouco transgressores e um dia resolveram subir juntos pelo lado que, na verdade, era o das meninas. O Pedrinho transgrediu e foi subir junto com a minha colega Nina, inclusive talvez com outros interesses. Quando chegou lá pertinho da janela, Dona Carmita, já Pedrinho, para a secretaria, você subiu pelo lado errado. Então ele levou castigo e hoje eu penso que ela poupou a Nina porque pensou, a menina estava do lado certo, como que o menino foi subir pelo lado errado? Depois, mais tarde, ela se tornou muito amiga do meu irmão Pedrinho, porque ele fazia as travessuras, ele fazia as transgressões, ele era um pouco irreverente, mas no fundo ele tinha um coração muito bom e amava muito a Dona Carmita. E no fim ela desculpava todas essas transgressões que ele andou fazendo. De 30 havia aqui no Brasil o Partido Integralista, cujo líder era Plínio Salgado. Esse Partido Integralista era muito assim pela família, era muito assim, colocava um certo cunho religioso. Então Padre Melo, que era português, se encantou
pelas ideias do Plínio Salgado e se tornou integralista. Então, quando havia as passeatas aqui em Bom Jesus, as pessoas empunhando bandeira, um era integralista, outro era contra, ele colocava uma camisa verde por cima da batina, porque naquele tempo o padre não usava sair sem a batina, e desfilava mostrando que apoiava as ideias do Plínio Salgado. Aqui em Bom Jesus, outras pessoas que seguiram o integralismo, eu me lembro de um funcionário da farmácia normal, farmácia do meu pai. Esse funcionário, seu Pinheiros, era também muito entusiasmado. E eu me lembro que um dia eu perguntei pelo seu Pinheiros, disseram, olha, não sei, viajou e não se sabe para onde ele foi. Eu suponho que quando houve o Estado Novo, em 37, então aqueles que eram muito ligados ao integralismo devem ter sido presos. É claro que pouparam o Padre Melo em respeito ao sacerdócio dele e também porque ele, sendo português, ele não se manifestava assim, a não ser em Bom Jesus. Então, era uma coisa muito assim, particular na vida dele. Antônio Dutra era filho do fazendeiro, Quinca Dutra. Então, o senhor Quinca Dutra, lá na fazenda dos Quebrados, ele perdeu a esposa e colocou os filhos para trabalhar. Meu pai, Antônio Dutra, tinha 5 anos de idade quando perdeu a mãe. Então, todos ficaram assim, muito penalizados dele perder a mãe tão cedo e não exigiram tanto dele quanto dos irmãos. Ao completar 13 anos, então meu avô falou que ele deveria vir aqui. Na época eles falavam assim, vai lá para a rua, em vez de falar vai para a vila ou para o povoado, vai lá para a rua trabalhar num serviço mais leve, porque você é franzino, não pode pegar na enxada. Então meu pai, com 13 anos, veio para a farmácia normal, que pertencia a Pedro Gonçalves da Silva. Nessa farmácia começou lavando vidro, começou a aprender alguma coisa de preparar alguma poção, algum remédio, e ficava atento ouvindo as conversas de Pedro Gonçalves da Silva com o Padre Melo, com outras pessoas assim que entendiam de literatura, e meu pai ficou curioso e interessado em saber de tanta coisa bonita que eles falavam. E começou a querer estudar, ler, e aprendeu então com Pedro Gonçalves da Silva o amor pelos livros. Depois matriculou-se na Faculdade de Farmácia de Leopoldina e cursou lá alguns anos. Meu pai cursou a Faculdade de Leopoldina, porém não pôde terminar porque Pedro Gonçalves da Silva havia adoecido e precisava de alguém para administrar a farmácia normal. Então ele, sem terminar o curso, veio e se tornou então um farmacêutico prático. E aquilo que ele tinha aprendido com Pedro Gonçalves da Silva e alguma coisa que tinha aprendido na faculdade lá de Leopoldina, ele empregou no trabalho dele e era muito procurado, inclusive pelos amigos do pai dele, os fazendeiros, que confiavam muito quando ele cuidava assim das coisas mais simples, doenças mais simples, que aqui era muito difícil o médico poder atender a todos. Então ele foi considerado também quase que como o médico que acudia a muitas pessoas.